programa O Manuscrito. E a nossa convidada é escritora, estudante, musicista, apaixonada por culinária e também é a escritora do livro Falsas Declarações de Amor. Vem pra cá, Lívia Nogueira Maciel! Seja bem-vinda, Lívia! Que prazer entrevistá-la. Fica à vontade. Obrigada. Gente, eu percebi que você veio vestida praticamente no tom da cor do seu livro, Lívia. Você pode falar pra gente um pouquinho? Eu queria vir no tema, com certeza. E, diga-se de passagem, tá lindo, viu? Obrigada. Parabéns. Lívia, já quero começar com você aqui e quero saber, vou perguntar para você, por que você escolheu esse nome para o livro, Falsas Declarações de Amor? Olha, eu não posso deixar com detalhes o porquê desse título, porque eu vou acabar dando spoiler para todo mundo. Então, eu recomendo que vocês vão ter que ler para descobrir o motivo. Ah, muito bem! Lívia, você já pode contar para a gente aqui um pouquinho o que motivou você, a inspiração sobre a história para escrever esse livro? Bom, eu tenho uma inspiração muito grande de duas principais escritoras, que é a Sarah J. Maas, autora de Corte de Espinhos e Rosas, e a Carina Ricci, que é uma escritora brasileira que escreveu o livro Perdida. E quando eu li esses livros, eu fiquei muito encantada com a história e eu tive muita vontade de escrever também. Então elas foram, assim, minhas motivadoras para começar a escrita. Ah, com certeza. É bom se inspirar em alguém, não é? Sim. Lívia, mas de onde nasceu esse desejo? Como que você sentiu um desejo de ser, de se tornar escritora? Bom, a minha jornada na literatura, ela começa já na infância. A minha mãe, ela sempre comprou muitos livros para mim, sempre leu muitas histórias, então eu sempre gostei muito de romance. E quando eu estava no ensino fundamental, a minha professora de redação, ela sempre trazia propostas muito boas de escrita e eu sempre fazia vários textos, ela elogiava e eu comecei a pegar muito gosto por isso e eu tive a ideia de escrever. Ai, que delícia. É sempre bom ter uma professora, né, que incentiva, né, e acredita também no nosso talento, né? Lívia, você encontrou alguma dificuldade durante a narrativa da construção do seu livro? Na verdade, desde que eu tive a ideia de escrever Falsas Declarações de Amor, a narrativa, ela fluiu muito tranquila. Então, eu pensei no livro, eu já sabia o final, eu já sabia os plots, então a narrativa foi fluindo. Ai, que coisa boa. Praticamente pronto. Sim. Já estava na mente. Tava. Isso é bom demais. Lívia, por acaso, eu creio que eu já ouvi, eu já li em muitos lugares que normalmente escritores, né, têm bloqueio criativo. Você enfrentou, passou por isso? Bloqueio criativo, ele é um terror para todos os escritores. Eu enfrentei muito isso, era engraçado, porque eu estava no ápice de uma cena, um personagem ia se revelar, e aí eu travava, não sabia mais o que eu escrevia, eu pensava, meu Deus, e agora? O bloqueio criativo, ele é pesado. E você pode contar pra gente o que você fez ou costuma fazer quando isso acontece, né? Bom, uma coisa que é até engraçado, mas que ajuda bastante a escritores a superar esse bloqueio criativo, é você ficar criando história na sua cabeça, igual as fanfics que a gente faz antes de dormir. Isso ajuda muito, porque isso vai ajudando na criatividade, vai fazendo a gente bolar várias histórias mirabolantes assim, e a gente trazer isso para o papel. Ah, isso é muito importante. Em algum momento, Lívia, eu creio que você teve muitas dificuldades também e tal. Você pensou em desistir, a não escrever mais? Sim, sempre tem aquela vozinha chata na nossa cabeça que fica, não vai dar certo, ninguém vai comprar seu livro, você não vai conseguir terminar. Mas eu não ouvi essa voz, então a gente está aqui hoje. Oba, ainda bem. Lívia, esse é o seu primeiro livro? Sim. Eu já fiz várias outras redações, eu já comecei algumas histórias, mas oficialmente esse é meu primeiro livro publicado. Ai, que coisa boa. Gente, agora eu vou chamar para um bate-papo com a gente uma pessoa muito especial. Ela ajudou a Lívia a fazer o design da capa. Vem para cá, Aline Nogueira! Muito bem-vinda, Aline. Tudo bem? Tudo bem, boa Fica noite. à vontade. Boa noite a todos. Lívia, mas eu tenho certeza absoluta que essa designer aí tem grande honra, né, de participar das etapas do seu livro. Lívia, Aline, como foi pensado o conceito da inspiração para a capa do livro?
Então, a capa do livro, nós entramos bem na narrativa, né, de toda a história, para entender como que a gente ia trabalhar a capa. Na história, tem um momento que ela acontece na estação do outono. Sim. Então, o que nós trouxemos para a capa? As folhas de outono, né, que contribuiu aí para a capa ficar toda linda dessa forma como ela é. Ai, ficou muito linda mesmo. Vou mostrar para vocês de novo. Olha, gente, ficou muito linda a capa do livro da Lívia. Inclusive, a cor verde do livro, ele tem um significado dentro da história, porque muitas das joias que são importantes para o enredo e também os olhos de um dos personagens são da cor verde. Olha. Então, trazendo isso, a gente abrange mais. Com certeza. Eu quero que vocês me falem uma coisa. Eu folheei com algumas folhas desse livro aqui e percebi que tem uma dedicatória na obra. Sim. Eu quero saber, Lívia, conta pra gente, pra quem que foi essa dedicatória? O livro ele foi dedicado à minha mãe, principalmente porque ela estava ali desde o começo da minha criação, sempre me incentivando a ler. E quando eu comecei a escrever e mostrei para ela colocou muita fé naquilo, sempre me apoiou, sempre fez de tudo para que eu não desistisse. Então, ela merece essa dedicatória. Que orgulho, hein, Aline? Sim, eu fiquei, nossa, é muito bonito, né, ver que de alguma forma, né, como mãe, eu consegui, né, tocá-la. E também eu achei assim, a Lívia, ela tem muitas pessoas especiais na vida dela, né, Sim. pessoas que ela ama. Então eu tenho certeza que foi muito difícil para ela, né, escolher entre tantas pessoas uma. Mas depois eu entendi que a partir do momento, né, que você é mãe, e aí tem todo aquele desenvolvimento da criança, né, então eu vi que ela viu a importância, né, da maternidade, e ali essa dedicatória para mim foi assim, tudo. Que ficou lindo, perfeito. Hein? Gente, no livro Falsas Declarações de Amor, tem um mapa. Eu achei super bonito, muito interessante. Eu queria que vocês falassem para nós, quem está assistindo em casa, e para a plateia, o significado desse mapa. Bom, eu gosto muito de livros de fantasia. E para mim, como leitora de livros de fantasia, eu acho que é obrigatório eles ter um mapa, porque a gente se sente conectado com a história. Então, o meu mapa, ele tem alguns spoilers, alguns easter eggs do que vai acontecer na história. E também ele fica muito bonito. Eu sou encantada em mapas de fantasia. Ele ficou perfeito mesmo. Eu pude ler o livro, né? Eu fui a primeira pessoa, aliás, que leu o livro. E tudo foi feito exatamente como ela queria, como conta a história. Tem no mapa, você encontra, né, onde está localizado, as regiões e outros spoilers que eu não posso dar. Mas assim, ficou muito perfeito. Agora, é claro que eu vou pedir para vocês um spoilerzinho, né? Uma pulguinha atrás da orelha. Qual que é a frase favorita de vocês no livro? Eu vou até deixar vocês darem uma olhadinha. Cada uma fala uma frase aí. Então, dentre tantas frases que são minhas favoritas, né? Porque tenho várias, eu sou fã número 1. Tem uma em especial aqui, que está na página 57, que eu fiquei muito emocionada quando eu li, porque ela colocou mesmo ela na história e inclusive incluiu a mim, que ela diz assim, ó: tentamos acender em vão, tente esfregar a pedrinha dele no vestido, quer que eu pegue fogo? Quando o isqueiro da minha casa para de funcionar, minha mãe faz isso e sempre funciona. Interessante, hein, Lívia? Gostei. Agora é a sua vez. Bom, eu acho que eu deixo muito claro já no livro a minha frase favorita, porque eu fiz questão de colocar ela aqui atrás, que diz o seguinte: Henrico parece ser a personificação do outono, e eu tenho cada vez mais certeza de que essa é a minha estação favorita. Meu Deus, eu já fiquei curiosa, gente. Só essas frases aí já me deixou curiosa. Aline, como profissional da educação, qual que é a importância da literatura para o desenvolvimento humano, no desempenho escolar e na formação pessoal e profissional ao longo da vida, né, adulta? Bem, a leitura, ela é transformadora, né? E para o desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento humano, ela é muito importante porque ela deixa a pessoa mais criativa, ela também traz empatia para a vida da pessoa, boa memória,
dentre tantas outras coisas que eu poderia dizer aqui, né? E a leitura, ela é uma forma da pessoa, por exemplo, quando a gente quer ficar, né, musculoso, a gente vai lá e faz exercício para o corpo. Exatamente. Então, a leitura, ela é um exercício para o cérebro. Exatamente. Então, é muito importante, né, que todos tenham, né, na vida esse ato de sempre estar lendo. E outra coisa muito importante é que, por exemplo, na hora de a pessoa começar a ler, sempre começar por um livro prazeroso, né? Esse é um livro muito prazeroso de ler e seria, assim, o ideal começar por um livro como esse. Por quê? Porque é prazeroso. Às vezes a pessoa começa num clássico, por exemplo, e não dá conta de continuar. Então, é sempre bom começar por algo que te dá prazer e não obrigação. Porque dá para você manter até uma constância na leitura, né? Sim. Aline, além disso, né, eu tenho certeza que muitos pais já passaram pela situação de verem que os filhos não têm interesse pela leitura. Não é muito comum entre os jovens, né, a leitura. Você teria algum conselho para os pais? Sim, com certeza. Eu vou dar um conselho assim da minha vida, de algo que eu passei. Como a Lívia já falou, eu trouxe a leitura para a vida dela através de quê? Desde quando ela era pequena, eu sempre estava lendo, e algo assim que eu vi que foi muito importante é que, além de eu ler, quando ela começou, né, a aprender, não só a ler, mas também olhar os desenhos, eu falava para ela, olha, conta essa história para mim. É muito importante você ter essa troca, né, para o desenvolvimento da criança. Então, a criança poder contar a história e da forma dela, né, quando for apenas ilustrações, e quando ela começa a aprender a ler, ela poder contar para desenvolver essa leitura, né, e toda a criatividade. Dessa forma eu acho muito legal, acho muito prazeroso, e é um momento mágico, né, entre ali a família. Com certeza absoluta, né? Já vai criando mesmo, dando aquela curiosidade, a criança já aprende desde pequenininho, né? Gente, eu quero aproveitar esse momento para a gente fazer um sorteio muito especial aqui. Nós trouxemos aqui algumas frases do livro da Lívia e eu distribuímos também frases para cada participante aqui presente e nós vamos sortear. Quem tiver a frase que está aqui vai ganhar um brinde. Eu vou pedir para a Lívia. Vamos mexer. Vou dar uma chacoalhadinha aqui. Vamos lá, vamos ver quem é o sortudo, gente. Minha cidade é pequena, mas bem bonita. Tá lá. Opa, vem pra cá, Fofinha. Vem pra cá. A Lívia vai estar sorteando esse presente. Eu vou pedir pra Lívia puxar aqui mais um brinde. Terá que se acostumar. Todos que conheço falam assim. Parabéns. Ai, muito bem, gente. Eu também queria um brinde, sabe? Lívia, agora eu tô curiosa para saber uma coisa, né? Você já escreveu esse livro, mas você pensa em alguma publicação futura? Você já tem alguma coisa em mente? Sim, inclusive nas notas da autora eu já deixo bem claro que eu tenho pretensão de escrever o segundo livro de Falsas Declarações de Amor. Eba! Vamos ter continuação, então? Vamos. Que coisa boa. Lívia, agora uma pergunta particular. Existiu algum elemento que te acompanhou durante a escrita desse livro? Uma coisa que eu sempre fazia quando eu estava escrevendo, eu gosto muito de música. Então eu sempre estava escutando. E uma música que combina muito com a história e que eu sempre estava ouvindo enquanto escrevia e me fazia lembrar do livro, ela se chama Moral of the Story. E então ela foi até uma inspiração também para me ajudar a escrever. Solta um pedacinho pra gente ouvir, por favor. Talking with my mother, she said, where'd you find this guy? Said some people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes we made
Belíssima música, Lívia. Ela fala sobre o quê? Você pode falar pra gente? Resumidamente, é sobre a desilusão amorosa de uma jovem. Nossa, tudo a ver com a capa, né, gente? Falsas declarações de amor. Lívia, eu fiquei sabendo que por acidente, sem querer, você acabou excluindo o livro. O que aconteceu? Sim, é uma história engraçada. Eu tava indo trocar de e-mail e salvei o arquivo do livro no meu novo e-mail e excluí o antigo. Meu Deus. Quando eu fui procurar no e-mail atual, eu não tinha salvo corretamente, aí eu perdi o livro, ele já estava quase no final. Mas eu enxerguei isso como uma oportunidade, porque um livro que tinha 76 páginas, ele dobrou de tamanho, ele tá, se eu não me engano, com 186 agora, ele tinha 76. E também, como eu tenho mania de ficar sempre revisando, eu termino um capítulo, eu já vou revisar, já fico lendo o tempo todo, eu decorei o livro. Então, assim, muitas frases, a história completa, ela tá decorada na minha cabeça. E eu consegui trazer mais detalhes, arrumar algumas coisas que estavam mal explicadas. Então, foi uma oportunidade de melhorar o livro. Com certeza, Lívia, que história incrível, hein? Então, teve ótimo. Lívia, você costuma ter alguma rotina de escrita? Sim, todo escritor, na minha opinião, ele tem que escrever todo dia. A escrita é algo constante. Então, mesmo que você não esteja inspirado no dia, é sempre bom que você escreva um parágrafo, ou então você pega algum objeto e tenta descrever ele de alguma forma caricata, mas escrever o tempo todo. Você sempre treinar a sua escrita, sempre testar a habilidade que você tem. Ah, com certeza, Lívia. Agora você vai me contar uma coisa que eu sou super curiosa. Nesse livro, você tem algum personagem que você achou mais difícil de escrever? Na verdade, todos os personagens, eles sim, apareceram no livro e começaram a viver a história. Eu fui só o mecanismo de narrar e escrever. Eles viveram por si só. Já estava na mente. Já tava. É coisa boa, Lívia. E qual que é o seu personagem favorito? Eu tenho uma personagem que eu gosto muito, que ela se chama Vivian. E por mais que nesse livro ela não tenha tido um destaque tão grande quanto o dos demais protagonistas, no próximo livro que eu tenho a pretensão de escrever, eu quero dar mais ênfase para a história dela, porque é uma personagem que eu vi que tem muito potencial para a história. E aí eu gosto muito dela pelo que eu sei que ela vai se tornar. Olha, um spoiler, pessoal. Ganhou um spoiler adiantado do livro que vai ser lançado. Coisa boa. Lívia, agora eu quero saber de você qual foi a parte mais prazerosa ao escrever esse livro. Todo o processo de escrita ele foi muito gostoso. Então, assim, quando você coloca a primeira palavra, que você nem sabe se vai virar um livro, se vai virar só uma historinha qualquer, e também quando você pega o livro físico na mão, você sente o cheirinho dele, você vê a capa sendo feita, todo o processo de escrita é muito gostoso. Então, eu acho que eu não tenho uma parte favorita. Tudo foi muito bom. Olha só, todo escritor fala isso, o negócio do cheirinho do livro em mãos, né? Sim. Lívia, na orelha do seu livro, eu vi que você fala um pouco a respeito dos seus hábitos particulares. Você pode contar pra gente um pouquinho? Na orelha, eu falo um pouco sobre música e culinária, que também combina um pouquinho com a escrita, porque os meus hobbies favoritos, eles têm muito a ver com um sentimento. Então, eu escrevo sobre os meus sentimentos, a música, ela, na minha opinião, ela toca almas, e a culinária é uma forma que eu tenho de demonstrar o meu amor pelas pessoas. Então, assim, a música, eu toco o órgão eletrônico. Olha! Sim. E eu acho o som dele muito profundo. Eu gosto bastante, eu sou encantada por música. E na culinária, eu gosto de ter uma mesa cheia com as pessoas da minha família reunidas, e aí eles estão lá comendo, conversando, e é uma forma de unir as pessoas. E também tenho certeza que dá mais motivação, né, para você criar, né? Sim. Dá mais inspiração também, né? Com Muito. certeza. Lívia, eu sei que você já está cursando o segundo ano do ensino médio. Você pretende, quando formar, cursar alguma faculdade? Qual carreira você pretende seguir? Eu pretendo fazer medicina e eu quero seguir a carreira de psiquiatra.
Tanto porque eu acho muito interessante essa área que estuda o cérebro humano, entende as pessoas, tanto porque eu acredito que entendendo mais essa área, eu consigo fazer personagens mais profundos. Ah, com certeza. Quem sabe até escrever um livro na área, não Sim. é? Lívia, eu quero pedir mais um spoilerzinho. Você pode ler mais uma frase do seu livro para nós? Posso, com certeza. Deixa eu ver aqui. Olha, uma frase que eu acho que vai chamar a atenção é a seguinte: ossos, diversos deles espalhados pela casinha. Ai, já fica a pulguinha atrás da orelha, Lívia. Vou ter que ler de qualquer maneira. Gente, agora eu quero contar com a participação da plateia. A gente vai abrir um momento aqui para perguntas. Algum de vocês desejam fazer uma perguntinha aí para a Lívia em respeito do livro? Eu queria perguntar se seu livro se relaciona com a sua profissão sonhada, que é psiquiatra. Olha, uma pergunta muito interessante. Bom, tem uma parte do livro que eu não posso dar spoiler, mas que tem um personagem que ele tem um certo problema que é bem profundo e eu gosto de estudar essa área dos problemas mentais porque eu acho que através disso você vê um personagem que é falho e você entender o porquê que ele tem esses problemas, o porquê ele faz coisas ruins, te dá mais caridade, mais empatia. Então, isso se relaciona com a área que eu quero fazer. Gracinha, adorei, eu adorei. Obrigada, moça! Agora, mais alguma pergunta? Por que você teve essa imaginação de fazer o livro? Olha, muitas coisas, né? Mas uma coisa engraçada, até uma curiosidade, uma vez eu tava mexendo no Instagram e eu vi uma menina que ela tava muito apaixonada no personagem, tava absurda, ela tava falando que precisava casar com ele porque era o sonho de vida dela. Eu fiquei, nossa, meio absurdo essa paixão. E aí eu decidi escrever, tipo, será que se ela estivesse dentro do livro, esse homem iria amá-la da mesma forma que amou a protagonista? Foi uma inspiração pra mim. Muito bem. Mais alguma pergunta? Lívia, em um mundo muito influenciado por inteligência artificial, é inegável a gente começar a pensar nisso no futuro como sendo parte das nossas vidas, né? Como você vê o uso de inteligência artificial aplicado ao processo de escrita? Você acredita que isso possa ser integrado ou que isso retire a originalidade dos autores? É uma pergunta muito boa. Muito bom. Olha, eu sou muito contra o uso de inteligência artificial dentro dos livros. Porque, como escritora de romances, eu acho que o livro ele tem que ter sentimento, ele tem que ter amor. E é uma coisa que a inteligência artificial ela nunca pode tirar do ser humano, que é o amor. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada, Lívia, pelas respostas. Obrigada, plateia, pela Obrigada. participação. Lívia, ficamos muito felizes, tá? De recebê-la aqui, conhecer um pouquinho da sua história, conhecer sobre o seu livro. Eu quero desejar para vocês uma boa noite. Você quer falar um pouquinho da sua página, Lívia? Ela tem uma página no Instagram e também no TikTok. Exatamente. Nas minhas páginas do Instagram e do TikTok, eu sempre vou estar postando sobre livros no geral, principalmente romance, e agora eu vou também falar um pouquinho sobre o meu livro, vou mostrar para vocês os bastidores do próximo livro, o meu processo de escrita, então pode me seguir, é escritora NM Lívia, eu estou no Instagram e no TikTok. Muito bem, você pode adquirir também na Shopee, né? Sim, na Shopee ele está à venda. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Ficamos muito felizes e te esperamos até o próximo encontro. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente.